daqui a alguns instantes começa a audiência pública da Secretaria do Trabalho. A gente está aqui com o secretário Lamé Ismeili, que vai falar para a gente um pouquinho. Obrigada pela sua entrevista. Trouxe os números para apresentar para os vereadores, para ficar todo mundo satisfeito com os números, assim como o senhor cobrava, né, até pouco tempo. Agora está à frente da pasta, trouxe os esclarecimentos. Na verdade, agora estamos do outro lado do balcão, né? Antes era vereador e a gente cobrava muito dos secretários, agora estou do lado inverso. Eu espero ser cobrado, né? A nossa pasta é uma pasta importante para a sociedade guarulhense, porque oferece cursos profissionalizantes, tem as agências municipais de emprego, oferece conforto e tranquilidade para o trabalhador, né? Que é aquele que vai procurar emprego, que quer tirar uma carteira de trabalho, que quer encaminhar o seu seguro-desemprego, enfim, é uma pasta muito importante para o trabalhador, tá certo? Estamos agora com uma previsão na LDO de um pouco menos que 22 milhões no orçamento, né? E a gente espera realmente que esta cifra seja bem utilizada em defesa do trabalhador guarulhense. O senhor acredita que seja suficiente, secretário, essa cifra deva atender a toda a demanda da cidade? Suficiente nunca, nunca é suficiente. A gente sabe que estamos passando por uma situação anormal, não só no nosso Brasil, mas no mundo inteiro, e Guarulhos não é diferente, né? Mas a gente vai procurar, estamos já procurando tirar leite das pedras, e a gente compensa a falta de dinheiro com muito trabalho. É acordar cedo, é dormir tarde, é trabalhar fim de semana, feriado, enfim, eu acho que a capacidade dos servidores, dos guarulhenses, vai superar por mais que seja severa a crise. Tá certo, secretário. Obrigada pela entrevista e boa audiência. Boa tarde e bom trabalho aí na TV Câmara. Obrigada. A gente conversou aqui com o secretário do Trabalho, Lamé Ismeili, que vai começar, daqui a alguns instantes, deve estar para começar já, a audiência pública da Secretaria do Trabalho, respeitando o PL 1965 de 2015 sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. Fique com a gente, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início hoje com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que compreende a análise do projeto de lei 1965/2015, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Encontra-se aqui com a gente à mesa o senhor secretário, o vereador licenciado Lamé, que falará em nome da Secretaria do Trabalho. Como eu já venho falando nas audiências anteriores, gostaria de frisar que a audiência pública em questão é especificamente as diretrizes orçamentárias de 2016. Portanto, peço que eventuais questionamentos sejam limitados à LDO. Qualquer outra cobrança de prestação de conta ou afins que seja marcado com o secretário ou cobrado de outra forma. Com a palavra, senhor secretário, por 30 minutos. Boa tarde a todos. Senhor presidente, Laércio Sandes, obrigado por estar aqui. Vereador Paulo Sérgio, vereadora... Enfim, todos os vereadores que estão aqui presentes, pode ser que eu esqueça alguns, mas, enfim, é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande estar aqui na nossa casa, a Casa do Povo, do qual há pouco tempo eu estive aqui presente, e, portanto, aqui, deste microfone, a gente questionava os secretários, a prefeitura, enfim, nós fazíamos o nosso papel, que é cabido pela lei, pela Constituição, de fiscalizar realmente e procurar saber o que está acontecendo
com o erário público. E agora, como secretário de Trabalho, eu tenho o prazer de estar aqui, tenho a honra de fazer parte do governo do prefeito Almeida, e nós estamos fazendo o possível e o impossível também para que a secretaria, em tempos de vacas magras, possa dar o seu leite, possa ir adiante. E na secretaria vocês podem ter certeza, nós estamos querendo tirar leite de pedra, porque a situação realmente do mundo e do Brasil é um pouco difícil e não poderia ser diferente, porque nós somos uma metrópole e fazemos parte desse mundo. A Secretaria do Trabalho, vou fazer um resumo do que a Secretaria do Trabalho faz, o que a Secretaria, quais são as principais atividades. Então, a Secretaria do Trabalho, ela praticamente se resume em 8 ações. 8 ações desenvolvidas. A primeira é a implantação e a ampliação e reforma de unidades de inclusão digital, que é os telecentros e outras unidades onde a gente ministra cursos de informática. A segunda a segunda ação da nossa secretaria é a qualificação para o trabalho, é o CTMO, onde nós oferecemos qualificação profissional aos trabalhadores, e principalmente aos trabalhadores que precisam do poder público, né? de pouco poder aquisitivo. Para essa ação, nós reservamos cerca de R$1,5 milhão, tá? Onde são ministrados hoje cerca de 13 cursos profissionalizantes. A terceira ação é o sistema de microcrédito, estudos e apoio a empreendedores populares. Tá? Além do sistema do microcrédito, nós temos também o Banco do Povo. Tá? O Banco do Povo também é ministrado por nossa pasta. Tá? A quarta ação é o Sistema Público de Empregos, os famosos CIETs, ou, como preferem, as agências municipais de emprego. Nós temos 4 unidades na cidade, uma nos Pimentas, uma em Cumbica, uma aqui no centro, na Gastão Vidigal, e uma na Vila Augusta. Tá? Nós temos para esse sistema um orçamento na faixa de R$7.300.000. É bom lembrar que essa verba é praticamente, em toda a sua totalidade, uma pequena parcela da municipalidade, são recursos provenientes do governo federal. Uma outra ação é a inclusão digital, os telecentros. Nós temos na cidade hoje cerca de 15 telecentros, espalhados pelos mais diferentes bairros da cidade, desde Fortaleza até a Ponte Alta, Ponte Grande, enfim, várias regiões da cidade. Tá? E o orçamento dos telecentros da inclusão digital é de cerca de R$600 mil. Outra ação é o apoio aos desempregados, ou seja, o que a gente chama de Bolsa Trabalho. Tá? É uma ação muito importante para a nossa cidade, principalmente, né, nessa época, embora Guarulhos é a cidade com menos taxa de desemprego em nível nacional. Mas é uma ação importante e o orçamento dela é na faixa de R$3.300.000.
Outro programa muito importante, uma ação fundamental e é considerada uma das melhores ações do Brasil e até da América Latina, é o POJ, o Programa de Oportunidade ao Jovem, né, o Trabalho Jovem. Tá? A gente estima cerca de 1.700 oportunidades no ano que vem, ao custo de 4.200.000 reais. Tá? É um programa que realmente tem um efeito muito positivo na sociedade, porque ele tira o jovem de baixa renda, o jovem que ainda não teve o seu primeiro emprego, a buscar o seu emprego através da qualificação profissional, através de cursos que a nossa secretaria oferece. Eu tive o prazer, a semana passada, de receber uma empresa aqui na cidade, que está se instalando na cidade, que vai contratar ao longo deste ano 3.000 profissionais, 3.000 trabalhadores. E eles procuraram a nossa secretaria, queriam entrevistar e conhecer os ex-alunos desse programa, do Programa de Oportunidade aos Jovens. Ou seja, isso é um reconhecimento de que esses cursos, esse programa é muito importante. Né? Então, a gente ficou muito feliz. E uma outra empresa, uma empresa atacadista que instalou mais 2 unidades na nossa cidade, também, na semana passada, contrataram 400 funcionários através das agências de emprego da nossa secretaria. É uma coisa gratificante para nós, porque essas são ações que vão na contramão da crise. Tá certo? Todo mundo fala em crise, mas nós temos que andar na contramão da crise e fazer com que as coisas aconteçam. É uma determinação, inclusive, do prefeito Almeida, né, no sentido de que a gente possa oferecer a qualificação profissional para o trabalhador, porque nada melhor para o ser humano do que ter um emprego. E um bom emprego a gente só consegue através da qualificação profissional. E, por último, a última ação da Secretaria é a gestão administrativa da própria Secretaria. O que é isso? É o custeio geral da Secretaria, que são salários, água, luz, enfim, esse tipo de coisa, telefonia, né? E para isso vai praticamente 90% para o pagamento de salários, e é na faixa de 4.900.000 reais. Somando tudo isso, as ações, essas 8 ações, nós chegamos a um orçamento estimado na faixa de 22 milhões, um pouco menos, 21.877.000 reais. E a gente espera, as pessoas perguntam, é pouco ou é muito? A gente fala, é claro que é muito, nunca é muito pouco. Mas eu acho que nós temos que se adequar à realidade, nós temos que se adequar ao mundo em que vivemos, sabemos como é que está a situação. Por exemplo, os CIETs, nós temos algumas questões de atraso no recurso federal, e nós estamos deslocando funcionários da Secretaria para poderem desempenhar essas funções. Portanto, a gente se sente feliz em poder apresentar esses programas, porque são programas não só da Secretaria do Trabalho, mas são programas que eu entendo como programas sociais, porque realmente eles atingem as pessoas que de fato precisam do poder público. Quero agradecer aqui, vereador, e me coloco à disposição para qualquer dúvida, para qualquer sugestão. Concluída a explanação do senhor secretário, passaremos aos questionamentos.
Eu indago se tem algum vereador que pretende fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Guti para o seu questionamento. Boa tarde, mais uma vez, presidente. Boa tarde, secretário Lamé. Até pouco tempo estava aqui na casa com a gente, como vereador. Desejo que o senhor volte logo, volte em breve. Mas meus direcionamentos são rápidos. O primeiro deles, essa questão de agência de emprego, né? Na verdade, essas agências terceirizadas que a Secretaria contrata, ou até mesmo parceria com a Agende, enfim. A gente sabe, pelo que a gente acompanha, que vem passando um certo problema financeiro, né? Que infelizmente a prefeitura não tem, falta verba e não está conseguindo adimplir esses contratos. Existe previsão, isso a gente sabe também, porque várias pessoas aqui na cidade são contratadas através dessas agências, dessas empresas, e elas falam que 3, 4 meses devendo. Então, a minha primeira pergunta: ainda existe débito da prefeitura com essas empresas terceirizadas? E a minha segunda pergunta, sabendo da previsão orçamentária que nós temos, isso será mantido, essas parcerias, ou será aumentado ou não? Eu gostaria de saber exatamente isso. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio para o seu questionamento. Lamé. Senhor presidente, Laércio Santi, que preside os trabalhos, os demais colegas vereadores aqui presentes, eu primeiro dizer, a primeiro plano, meu cumprimento ao secretário Lamé, vereador desta casa licenciado, primeiro dizer e cumprimentá-lo, em tão pouco tempo, um trabalho, porque Vossa Excelência pegou uma situação atípica da Secretaria, onde houve uma redução de 10% para 2015 do orçamento, que já era pouco em 2014, para a sua Secretaria, que desenvolve essas atividades, esses trabalhos importantes. Nós falamos muito em desemprego, a gente sabe da atuação da Secretaria do Trabalho, que poderia até avançar mais. E Vossa Excelência restabeleceu um acréscimo de 12% em relação o ano passado para 2016. Com certeza, Vossa Excelência já está prevendo o seu retorno e deixar a casa em ordem, já no caminho correto, para que o seu sucessor possa dar continuidade no restante do ano de 2016. Mas mesmo assim eu vejo, olha só, Vossa Excelência aqui apresenta 21.877 em relação às 19. Fala, pô, houve um acréscimo de 12%. Mentira. O senhor repôs os 10% perdido de 2014 para 2015 e acrescentou 2% para 2016. Há um avanço. A preocupação nossa, porque quando fala em numerário, nós temos que ter a consciência que o maior valor fica hoje destinado às unidades, com relação aos encargos, folha de pagamento e outro mais, e sobra muito pouco para o desenvolvimento. Mas eu estou vendo um trabalho interessante dentro da sua secretaria. Então, apenas aqui não há nenhum tipo de questionamento, porque acompanho e sei o trabalho e vi o avanço que Vossa Excelência deu à frente desta pasta em tão pouco tempo. E através, não poderia ser diferente, que vocês tenham um grupo seleto dentro daquela secretaria, com conhecimento administrativo diferenciado. Então, eu tenho certeza que foi bem indicado a retomada da secretaria com Vossa Excelência nessa pasta. Então, quero aqui cumprimentar o Lamé, você e a sua equipe da Secretaria do Trabalho, e tenho certeza que não terá nenhum constrangimento dessa secretaria. E se nós tivermos a oportunidade, tiver uma sobra, como foi dito, que poderá no segundo semestre ter um avanço na sua arrecadação, porque não nós não estaremos discutindo também para a sua pasta uma emenda que poderia proporcionar e avançar com os cursos profissionalizantes que a sua secretaria proporciona à nossa cidade. Muito obrigado e parabéns
pela Secretaria do Trabalho e com você na frente dessa pasta. Com a palavra, a vereadora Eneide, para o seu questionamento. Quero, em primeiro lugar, te cumprimentar. Acho importante vê-lo de novo, um vereador que a gente trabalhou muito bem junto nessa casa, e dizer que fico feliz de você estar à frente da Secretaria do Trabalho, principalmente levando aqui os projetos, dando continuidade a alguns projetos importantes. Por exemplo, o POG, né? Como você estava considerando agora, que é de 2002 esse projeto. Quer dizer que ele continua tendo aí total adesão dos nossos jovens a partir dos 16 anos e com recursos, pelo que eu estou vendo aqui, na ordem de 4 milhões, é isso? Pelo que eu estou vendo aqui, trabalho jovem, programa 0065, 4.900.000 e pouco, é isso? 4.200. Que ótimo, que ótimo. Isso dá de 21 milhões, aproximadamente, aí uns quase 25%, só de investimento aí nesse programa do POG, né? Do Oportunidade ao Jovem. Agora, o que eu queria te perguntar, Lamer, que eu estou por fora ainda, é o seguinte: como é que está a bolsa? Quanto que está a bolsa dos jovens? Aquela bolsa auxílio que eles recebem, que valor que está hoje? Ajuda de custo que eles recebem. Você respondeu agora? Vereadora, eu gostaria que a senhora formulasse as perguntas, como tem outros questionamentos anteriores, aí ele responde tudo a na pergunta íntegra. é esta. Aqui tem exatamente um programa, tem 2 programas que trabalham com bolsas, tá certo? No programa Bolsa Trabalho 0064, você tem o valor total, mas a gente não sabe qual é o valor da bolsa do programa 0064, que é outro programa, tá? Agora, no outro programa, você tem o POG, mas também não está dito quanto que está a bolsa. É isso que eu gostaria de saber. E, por último, para encerrar, se você está trabalhando com algum projeto de estagiários de nível médio. Eu lembro que eu fiz uma lei nessa casa faz algum tempo, mas eu não tenho ideia como é que está essa questão dos estagiários de nível médio. Obrigada. Com a palavra, o vereador Heleno, para o seu questionamento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário. Prazer imenso revê-lo novamente. E boa tarde aos vereadores, os vereadores presentes e o corpo técnico que se encontra aqui. Minha pergunta é bem objetiva. Por ser dirigente sindical, né, e por estarmos sempre em discussões sobre a empregabilidade, nós vemos, como foi apresentado aí, que a Secretaria continua empenhada no curso de qualificação. Mas, vereador Gilvan, é a mesma coisa que as faculdades, universidades. Quantos que saem ao mercado de trabalho, né, qualificados, né, com seu estudo, e não tem o emprego? Então, se qualifica muito, porém, você não tem onde colocar essas pessoas. Ou seja, a pergunta, secretário, eu sei que a sua pasta está complicada, como outras também, sabemos também a Secretaria do Trabalho no geral, o Ministério do Trabalho, mas eu usei essa tribuna e nós vamos paralisar várias empresas sexta-feira, movimento sindical, em relação a algumas coisas que estão sendo discutidas em Brasília, sobre a PL 4330 e assim por diante, a 664 e a 665. Várias empresas saindo do nosso município, isso não é agora, que o senhor acabou de assumir recentemente a pasta. Várias empresas saíram, não só aquelas que fecharam, mas outras que saíram de Guarulhos para o interior ou qualquer outro lugar. E não vimos nenhuma política na nossa cidade. A política, eu quero dizer, é pegar capital
que seja tripartite, para sentar e discutir o que está acontecendo na nossa cidade, porque nós estamos perdendo. Emprego é um cenário no geral, mas quando você tem uma boa administração no município, não quer dizer que o país está ruim, que aquela cidade também tenha que perder emprego. E na contrapartida, as empresas que estão saindo da nossa cidade, o porquê que está saindo, nós somos sabedores que é incentivo fiscal. Certo? Não precisa nem responder. Falta incentivo fiscal também. Mas o governo em si não está se fazendo nada em relação a isso. Ou seja, muitos pais de famílias na nossa cidade, desempregados. E no mesmo tempo, não adianta se qualificar em algo, em outro, porque é uma cadeia. A categoria, eu estou falando pela minha categoria, metalúrgico, mas se torna uma cadeia, porque está atingindo o comércio, e vai atingindo o têxtil, e vai atingindo o químico, e vai atingindo todos no geral. Entendeu, vereador Gilvan? Então, a minha pergunta para finalizar: onde está a discussão em geração de emprego na nossa cidade e o porquê que as empresas estão saindo da nossa cidade e não tem uma discussão afinco em relação às empresas saírem do nosso município? Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Concluídos os questionamentos, com a palavra o senhor secretário para as respectivas respostas. Bom, primeiro vamos responder ao vereador Guti, nosso amigo vereador Guti, o vereador mais bonitinho da Câmara. Vereador, em relação à municipalidade, o vereador Paulo Sérgio está com ciúmes. Em relação às empresas que têm algum contrato com a municipalidade, especificamente com a Secretaria do Trabalho, o que eu digo é o seguinte: nós temos um problema com o repasse do governo federal. Tá? O governo federal tem convênio com a cidade de Guarulhos para a manutenção dos CIETs, Centros Integrados de Empresa e Trabalho, as agências municipais de emprego. E só para você ter uma ideia, não foi pago ainda nenhum centavo referente ao ano 2014. Guarulhos ainda não recebeu nenhum centavo referente ao ano de 2014 e muito menos de 2015. Nós estamos fazendo todos os esforços para que essa situação volte à normalidade. Está aqui o nosso secretário adjunto, o Nelson, que é sindicalista também, com muita atuação nessa área. Inclusive, a semana passada esteve lá com a nossa diretora, lá em Brasília, junto ao Ministério do Trabalho, no sentido de a gente resolver o problema. Porque, imagina, desde agosto do ano passado, os trabalhadores que faziam os serviços dentro dessas unidades estão sem receber salários. Tá? Portanto, nós estamos fazendo, desde o dia que eu entrei na secretaria, estamos fazendo todos os gestos, tudo que é possível para que essa questão seja resolvida. Em relação à prefeitura, pelo contrário, ela antecipou a contrapartida dela para poder amenizar o problema. Tá certo? Então, eu acredito que antes do segundo semestre nós teremos, se Deus quiser, novidades e estaremos resolvendo essa questão de uma vez por todas. Nós, a semana passada, como disse, estivemos em Brasília, tivemos o compromisso do Ministério do Trabalho, o compromisso por escrito de realmente pagar o que deve para a cidade de Guarulhos.
Então, essa, eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta do vereador Guti? O vereador Guti perguntou das agendas, se tem alguns atrasos, mas é a questão da tesouraria. Em relação à empresa, a Agende, pelo que eu sei, a prefeitura não está em atraso com a empresa, tá? Tá em dia, não tem nada atrasado. Eu não sei, pode eventualmente uma semana, um dia, 15 dias, mas é questão administrativa, nada de excepcional, tá certo? É isso. Não sei se respondeu a sua pergunta. Quanto ao nosso vereador Paulo Sérgio, um dos vereadores mais experientes da casa, tá? Agradeço suas palavras. Realmente, em relação ao orçamento, nós estamos visualizando a nossa realidade. Não adianta a gente querer abraçar o mundo e não vamos ter braços para isso, tá certo? Então, nós queremos dar o passo de acordo com a nossa possibilidade. Muito obrigado, e nós sempre estamos aprendendo e muito com o vereador Paulo Sérgio. Obrigado pelas palavras, vereador. Se puder vir a emenda de acrescer valor, é bem-vindo. Como? Se puder vir a emenda para reforçar o orçamento, será bem-vindo. O nosso assessor financeiro, o chefe dos orçamentos da Secretaria, está nos lembrando, se os vereadores puderem pressionar seus deputados, presidente, todos nós temos ligações com os deputados, sejam estaduais ou federais, e até com os senadores, para que possam fazer algumas emendas para a nossa cidade, principalmente para os cursos de formação profissional, são muito bem-vindos. Nós precisamos disso, a cidade precisa, os jovens precisam, programas importantes como o POG, Programa de Oportunidade aos Jovens, são fundamentais para uma cidade como Guarulhos, e isso só se faz com dinheiro. A municipalidade está pagando o máximo que pode, está esticando ao máximo, mas emendas parlamentares são muito bem-vindas, né? Exatamente. Em relação às indagações da vereadora Eneide, nós temos muito que aprender com a vereadora, porque ela foi vice-prefeita, foi secretária da Educação, portanto, tem uma experiência vasta e temos muito que aprender com ela. Vereadora, em relação aos programas Bolsa Trabalho e o Programa de Oportunidade aos Jovens, o POG, ele oferece uma pecúnia de R$120 para o aluno, mais vale transporte, vale alimentação e seguro de vida, tá? E lógico, o curso, e logicamente o curso propriamente dito, o curso de qualificação profissional. E é importante dizer que muitos dos estudantes que passam pelo POG acabam encontrando um bom emprego. E a maior surpresa, o que aconteceu, volto a repetir, a semana passada, uma multinacional está se instalando na nossa cidade e está procurando profissionais que passaram pelo POG, tá? Em relação ao Bolsa Trabalho, o Bolsa Trabalho, ele oferece meio salário mínimo para o conveniado, não é isso? Hoje seria na faixa de R$386. Se aumentar o salário, aumenta o valor e assim por diante. Agora, em relação aos estagiários, nossa secretaria não tem nenhum programa de estágio. Nós não temos nada nesse sentido, tá? Tem o CIE, que é CEE, aí sim, mas é uma outra, não tem nada a ver com a nossa secretaria, tá? Em relação ao vereador Heleno, o nosso grande amigo sindicalista, vereador muito atuante, em relação realmente à qualificação profissional,
eu acho que a vitrine nossa na Secretaria do Trabalho é a qualificação profissional. Acho que faz uns 15 dias, nós participamos da entrega de certificados para cerca de 510 formandos. E, para nossa surpresa, muitos deles já conseguem se inserir no mercado de trabalho. Eu conheci 2 moças que se formaram em corte de cabelo e elas hoje estão dando aula em escola profissionalizante da cidade. Foram imediatamente contratadas, tá? E muitos que fazem esses cursos de qualificação, tipo corte e costura, vários outros nesse sentido, conseguem, através da secretaria, através da geração de renda, pequenos empréstimos para a compra da sua máquina de costura, para a compra de equipamentos para o salão de cabeleireiro, uma cadeira, enfim. Eu acho que esses cursos de qualificação profissional são muito importantes, principalmente nessa época em que as empresas estão se adequando. Em relação às empresas, isso eu acho que acontece em todo o Brasil, em todas as cidades. As empresas saem de um lugar, vai para outro. Hoje eu vejo ao contrário. Tem muitas empresas que estão procurando a nossa cidade, mas empresas de serviço, né? Como essa empresa Atento, que é uma multinacional, construiu um prédio ali na Avenida Guarulhos, vai contratar durante esse ano 3.000 funcionários, né, de todos os níveis, tá? Portanto, eu acho que isso é relativo, tá? Em relação à questão dos empregos, nós temos a Comissão Municipal de Emprego, que o nosso secretário, o nosso adjunto Nelson, ele é um dos coordenadores dessa comissão, e vários sindicatos fazem parte, várias empresas, várias entidades empresariais fazem parte dessa comissão, e essa comissão tem feito um trabalho importantíssimo no sentido de, na verdade, centrais sindicais, muito bem dito, que são compostas por sindicalistas, evidentemente, tá? É isso. Se tiver alguma outra pergunta, alguma dúvida... Concluída a explanação do senhor secretário, Heleno tem uma questão complementar? Isso. Com a palavra, vereador Heleno, sua questão complementar. Obrigado, secretário, mas não contemplou o que eu gostaria, mas faz parte da pasta também, do jeito que você encontrou. Quanto ao Conselho Municipal de Empregos de Guarulhos, já presidi 2 mandatos lá. Com 2 mandatos eu conheço a comissão. Essas pequenas qualificações, corte de cabelo, manicure e assim por diante, não fomentam a economia. O que eu quero dizer são transporte grande, empresas grandes. Essa outra que vem é empresa do quê, secretário? Que você falou que vai gerar 3.000 empregos em Guarulhos. Prestadora de serviço, call center, alguma coisa assim. Então, são empresas que não vai fomentar, não vai gerar um emprego, mas vai gerar o quê na economia? Porque quando eu quero dizer dentro da cidade, são empresas grandes, empresas que você consegue fomentar, onde agrega o trabalhador, ali o trabalhador para gastar, para a cidade crescer. Então você não vê. Aí as pessoas falam assim, isso aqui vai virar uma cidade de dormitório. Eu creio que não. Eu ainda insisto, secretário, que tem que sentar o governo, tem que sentar o secretário adjunto Nelson, sindicalista, diretor, Nelson. Uma boa tarde para você. Tem que sentar as centrais sindicais, os empresários e o governo para se discutir uma política municipal. É sabedor, muda-se de um lugar para o outro porque aquela cidade não está agregando, entendeu? Então, por isso que as empresas saem. Não é por sair, é normal, não é assim, é anormal. Não é normal sair, é uma coisa anormal, porque se está saindo é porque algo está acontecendo naquele município. Então, eu peço, secretário, eu até te falei uma vez, secretário, eu fico incumbido de marcar uma reunião
para que o senhor possa fazer uma apresentação da dificuldade que tem na sua pasta também, com o movimento sindical, Nelson, com os sindicatos nossos, que venha também da CUT, mas falando pela força sindical. Eu deixei aberto essa pasta também, essa discussão com o senhor, e eu estou esperando também, senhor veja um dia aí, para que nós podemos, Nelson, levar para dentro ou dos químicos, ou lá nos metalúrgicos, que tem um espaço grande, para que você possa trazer os empresários, Ciesp, chamar todo mundo. Pega Ciesp aqui em Guarulhos, a ZEC, a Agende, e vamos atrás, porque não dá para, é inaceitável nós ficarmos assim, só esperando uma política nacional. É uma política nacional que tem também, mas é inaceitável. Nós temos que fazer uma discussão também municipal, no nosso município. Às vezes as coisas que acontecem em Brasília estão no macro lá, a gente tem que ficar esquecido. Não, a gente tem que entrar nessas discussões de tudo. Entendeu, secretário? Nada de questionamento com o secretário, com a pasta, sendo radical, não, entendo a dificuldade que o senhor tem. Então, eu estou à disposição também, como sindicalista, para que íamos fazer, o Pereira tinha até chamado já uma discussão também, o presidente. Aí, por causa de agenda de alguns empresários, não aconteceu. Mas o senhor pode fazer isso, secretário. Obrigado. Com a palavra, o senhor secretário, para a sua respectiva resposta e considerações finais. Obrigado, presidente. Eu agradeço as palavras do vereador Heleno e quero lembrar que se teve governo aberto ao diálogo, eu não conheço mais do que o governo atual do prefeito Almeida. Ele sempre esteve aberto ao diálogo com as centrais sindicais, com os trabalhadores, com os empresários, com as empresas. Enfim, eu acho que é um governo marcado pelo diálogo, pela busca de soluções em conjunto, tá? Portanto, eu acho que nós, na Secretaria do Trabalho, estamos abertos não só às centrais sindicais, como a todos os segmentos da sociedade, em busca de soluções em conjunto, né? Nesse sentido, eu convido realmente o vereador Heleno a intermediar essa parte aí para que possamos sentar com os trabalhadores, com os empresários, né? O Nelson, como ele é sindicalista do Sindicato dos Químicos e é secretário adjunto, ele pode muito bem já fazer essa parte, e eu tenho certeza ele tem desenvolvido esforços para que isso de fato possa acontecer, porque quem vai ganhar com isso é a sociedade, é a cidade, é todos nós. Quanto à empresa Atento, a nossa assessoria está nos passando aqui, ela construiu um belo prédio ali na Avenida Guarulhos, vai contratar 3 mil funcionários, não é pouca coisa. Imagina uma cidade de Guarulhos tendo essa... Vocês já imaginaram essa empresa se instalar em São Bernardo, em Cotia, sei lá onde? Se instalou aqui graças a políticas de atrair empresas para a cidade. E aqui foram os vereadores, os senhores vereadores, na época eu estava presente, nós votamos a favor da redução do ISS para esse tipo de serviço de telefonia, de telemarketing, e é por isso que essa empresa está se instalando aqui. Portanto, eu acho que o poder público está fazendo o possível e o impossível para gerar mais renda. Quanto mais renda, quanto mais emprego, quanto mais empresa instalada aqui, é melhor para nós, tá certo? Agora, também em relação aos cursos do CTMO, alguns dos cursos são muito importantes e tem fila de espera dos alunos para fazer os cursos. Nós temos curso de eletricidade, nós temos curso de medida e desenho, tem muitas construtoras ficam na porta do CTMO esperando a formação desses alunos para contratá-los, tá? Nós temos curso de mecânica, nós temos curso de massagem, de estética, de cabeleireiro, enfim, são mais de 13 cursos altamente profissionais que o cidadão, se for pagar, custam e caro.
e que são oferecidos gratuitamente nas unidades da Secretaria do Trabalho. Eu quero agradecer a todos os vereadores, ao público presente, quero agradecer ao nosso presidente da comissão. Muito obrigado e me coloco à disposição e, por favor, repito, se os vereadores puderem conseguir algumas emendas para nós, para a gente ampliar esses cursos, são muito bem-vindos. Uma boa tarde. Desta forma, não havendo mais nenhum outro questionamento da presente audiência pública da Secretaria do Trabalho, declaro a mesma por encerrado. Para você que acompanha a nossa programação, percebeu aí o presidente Dr. Laércio Santos encerrou esse primeiro dia de audiências públicas na casa. Nós contamos hoje com 4 audiências: Secretaria de Obras, Secretaria de Assuntos Legislativos, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria do Trabalho, que encerrou esse primeiro dia de audiências públicas, respeitando a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016, respeitando o PL, né, 1965 de 2015. Você continua com a gente, continua com a programação da TV Câmara Guarulhos, tem programação até 1 da manhã e a gente volta amanhã com programação ao vivo para você, transmissão de sessão ordinária. Você que esteve com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.